Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora o nosso Sim Notícias desta sexta-feira, trazendo para você os principais destaques de toda a região. Vamos ver nesta edição. Está em liberdade o vereador Valdeir de Freitas, acusado de encomendar a morte de Jonas Soprano aqui em Linhares. Um homem de 28 anos, acusado de induzir a própria filha à prostituição, foi preso em Linhares, mas liberado logo em seguida. Um caso semelhante ocorreu em Conceição da Barra, onde a polícia prendeu o suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 anos de idade. João Batista vem de São Mateus contando essa história e trazendo outros destaques também. Em Aracruz, a polícia realizou uma blitz de trânsito para conferir o transporte de crianças na cidade. Teve palestra para alunos da educação infantil do CEIM Aristides Pinto Caldeira, no bairro Aviso, em Linhares. Veja também o resumo do Ronda da Cidade com a Luana Santos. Tem ainda os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rede Sim de televisão. Essa é da Terra. A polícia prendeu em Linhares um homem suspeito de induzir a própria filha de 10 anos de idade à prostituição. Como não houve flagrante, ele passou pela delegacia, prestou depoimento, mas foi liberado e vai responder ao inquérito em liberdade. Após denúncias feitas anonimamente, um homem de 28 anos foi preso acusado de prostituir a filha de 10 anos e abusar sexualmente dela. A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, mas como não houve flagrante, ele foi liberado. Nós conversamos com o delegado Fabrício Lucindo, que explicou sobre o caso. Bom, esse caso foi iniciado pelo Conselho Tutelar aqui de Linhares, que faz um brilhante trabalho na defesa das crianças e dos adolescentes. Eles tomaram conhecimento dessa denúncia, foram fazer a apuração, descobriram que a criança estava em estado vulnerável, e trouxeram essas informações para nós. A PM deu apoio ao Conselho Tutelar e o pai da criança foi conduzido aqui para a nossa delegacia. Nós temos aqui um delegado plantonista que atendeu o caso, ouviu as partes, ouviu a Polícia Militar, ouviu o Conselho Tutelar, ouviu a criança e o suspeito e entendeu que não havia provas ainda contundentes contra o pai. E que mesmo se houvesse, ele estaria fora do estado flagrancial, ele não estaria cometendo o crime naquele momento. Por conta disso, nosso delegado plantonista acabou liberando o pai. A criança, por conta de estar em situação de vulnerabilidade, foi resguardada, está com o Conselho Tutelar, que vai providenciar todos os exames necessários, periciais, para a gente poder comprovar se existiu ou não violência sexual. Embora o pai esteja em liberdade, as investigações irão prosseguir sob os cuidados da delegada Silvana Soeiro. Exatamente. As investigações estão apenas no início. Nós já passamos o caso para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, aqui de Linhares, e a delegada, doutora Silvana, vai tocar essa investigação daqui para frente. Se tiver comprovação realmente de que esse pai estava abusando da filha, ele certamente será preso futuramente pela Polícia Civil. As acusações apontam que o pai usava a criança na prostituição para obter dinheiro para saciar o vício das drogas e que ela ficava à mercê de vizinhos e conhecidos. Sim, a vida do casal é uma tragédia, né? Ele é um usuário de drogas, o pai é um usuário de drogas, que está desempregado, que aí faz pequenos serviços para poder ter acesso ao material entorpecente. E essa criança ficava, às vezes, em lares de vizinhos, de pessoas, de conhecidos. Mas agora está devidamente protegida junto ao Conselho Tutelar. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, a menina vivia em um ambiente familiar conturbado e, por isso, agora ela permanecerá sob os cuidados do Conselho Tutelar durante o período de investigações. O Conselho Tutelar que define o destino da criança. O Conselho Tutelar tem o poder de ou devolver para a família ou achar um lar substituto. Bom, lamentável um caso desses, Tomara que a investigação seja concluída e, se comprovar a culpa, que este homem realmente possa ir a julgamento na justiça.
Bom, a Justiça concedeu liberdade ao vereador Valdeir de Freitas, do PTB, acusado de encomendar a morte de Jonas Soprani aqui em Linhares, no dia 23 de junho deste ano. Valdeir estava detido desde o final do mês de julho, mês passado, quando foi preso durante um congresso em Belo Horizonte. Ele negou as acusações da polícia, mas ficou 20 dias no complexo prisional de Viana, na Grande Vitória. A Polícia Civil chegou a pedir a conversão de prisão provisória em preventiva contra ele, mas a defesa convenceu o juiz de que o vereador tem colaborado com as investigações, teve o aparelho celular retido pela polícia, além de exercer um cargo público e possuir endereço fixo em Linhares, não restando, portanto, segundo a defesa, motivos para a continuidade da prisão do vereador. O Departamento de Trânsito da Polícia Militar de Aracruz realizou uma blitz de fiscalização do transporte de crianças em motocicletas, automóveis e veículos escolares na cidade. O objetivo, segundo o comando do 5º Batalhão de Aracruz, foi verificar o cumprimento das regras do Código Brasileiro de Trânsito. Gente, Linhares comemora neste final de semana 221 anos de história. Várias atividades culturais aconteceram em escolas do município nesta semana para celebrar a data. Nesta sexta-feira, uma palestra aconteceu para alunos do Centro de Educação Infantil Municipal Aristides Caldeira Pinto, do bairro Aviso. Neste domingo, Linhares comemora 221 anos e, para celebrar a data, o Centro de Educação Infantil Aristides Pinto Caldeira está realizando atividades que promovam o folclore e valorize a cultura local. Por isso, a programação para os pequenos hoje foi um pouco diferente. Valorizar a cultura local e a terra, amar o seu lugar, tentar fazer o melhor. É isso que a gente vem mostrando, né? Que nós precisamos sermos parceiros no decorrer da vida, em tudo. Então a gente tenta mostrar a valorização do outro, da cultura, daquilo que o outro faz, igual aqui as nossas professoras. Cada uma é dotada de alguma coisa, então a gente tenta mostrar com elas mesmo aquilo de bom que a gente pode trazer e as crianças, está mostrando para as nossas crianças isso, né? Então acho que é muito importante essa riqueza que nós temos na nossa cidade. Empenhados em promover o ensino para além do habitual, educadores realizaram apresentações, oficinas e exposições de trabalhos artísticos. Para elas, assim, é um ganho muito bom, né? Porque elas veem um trabalho que eu faço, né? E pode ter, assim, alguns estímulos para elas também, né? Ver que a arte, o talento de esculpir, você não precisa ter dom, que isso são técnicas, né? Que a gente vai estudando e elaborando. A escritora linharense Iracema Polese esteve no local e contou sobre as motivações que a levaram a fazer a obra. Eu sempre gostei muito de criança. Eu sou pedagoga, professora, e eu sempre gostei muito de criança. E vendo também na escola que a necessidade era muito grande de alimentos. As crianças desmaiavam com fome, a maioria eram abaixo da linha da miséria e da pobreza. Então eu vendo isso, eu sempre escrevi e resolvi então fazer um projeto individual. Esse projeto é meu, não tem patrocínio. E para ajudar as crianças, parte da obra, quem lê essa parte que vai ver, parte dos lucros da venda do livro vai ser para alimentar as crianças que não têm voz e nem vez. Ela também nos contou sobre o sentimento de ver o seu livro sendo trabalhado pelas crianças da escola. É emocionante, porque hoje eu até chorei emocionada. Porque quando você ajuda alguém, você se ajuda mais você do que a própria pessoa. Quem recebe, quem se doa, recebe muito mais do que quem recebe a sua doação. Eu sou uma pessoa feliz, não sou de reclamar. Por quê? Porque eu me dou aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu. Então eu me sinto muito realizada, muito satisfeita com essa obra. E ao final, ela fez questão de recitar uma poesia para quem acompanha o nosso telejornal. Eu sou a formiguinha que vivo a cortar as lindas folhinhas em fungos a transformar e meus filhinhos a alimentar. Então, agradecemos aí a escritora Iracema, né, e agradecemos pela poesia também, claro, além de escritora, ela é professora aposentada, e parabéns aí pelo trabalho que tem realizado nas escolas do nosso município. Parabéns Linhares, né, Linhares que completa 221 anos de história, parabéns a todos os linharenses. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado em toda a região.
O sábado será com tempo estável em todo o Espírito Santo. O sol predomina e não há expectativa de chuvas em todas as regiões. As temperaturas sobem. Linhares terá mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Colatina, variação entre 17 e 30. São Mateus com mínima de 17 e máxima de 31. A mesma coisa em Vitória. O dia começa com 17 e a máxima chega aos 31 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos a São Mateus conversar com João Batista. Ele fala sobre a prisão de um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha em Conceição da Barra. Já já. Bom, de volta agora com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Já está na cadeia o homem de 27 anos acusado de abusar sexualmente da própria filha de 8 anos de idade. Mais um caso lamentável, né, gente? Foi em Conceição da Barra. Bom, para falar sobre este caso e sobre outros assuntos, nós vamos então a São Mateus para conversar com o nosso colega João Batista. Olá, João. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos que acompanham o Sinotícias. Mais uma notícia triste que revoltou a comunidade de Conceição da Barra. Foi a criança quem contou para a avó paterna o que o pai tinha feito. De acordo com a ex-mulher do acusado, o crime aconteceu quando a menina foi passar uns dias na casa do criminoso. Em depoimento na 18ª Delegacia de Polícia Civil, a mãe relatou que a menina contou que o pai tampava a boca dela para não gritar. Procurado pela polícia, o acusado tentou fugir. Chegou a agredir um taxista que resistiu a fazer a corrida, mas foi preso em casa, na zona rural de Pedro Canário, e encaminhado para o plantão da Delegacia de São Mateus. E a Polícia Federal segue com as investigações sobre a atuação do falso médico, preso nesta semana em São Mateus, acusado de falsificar documentos e fazer uso ilegal da medicina. Ele atuou no Hospital Roberto Silvares como pediatra. Há informações extraoficiais de que esse médico teria assinado um atestado de óbito de uma criança. O caso está sendo investigado. E vamos mudar de assunto para falar de esportes, porque neste final de semana acontece a Copa Norte Espírito Santo de Futsal em Ecoporanga. Os jogos vão acontecer no ginásio poliesportivo, com as participações de equipes do norte e noroeste do estado. Final de semana, Ecoporanga estará sediando a etapa norte da Copa S de Futsal, organizado pela FESP, Federação Espírito Santense de Futsal, onde receberá 8 equipes. São Mateus, São Gabriel, Rio Bananal, Aracruz, Colatina, Baixo Guandu, Seleção Indígena e Ecoporanga. Essas equipes serão divididas em 2 grupos, cada grupo classificará 2 equipes para a fase final, que será sediada na Serra no dia 25 e 26 de setembro. E neste domingo, Ecoporanga enfrentará às 9 da manhã a equipe de Colatina. E o campeão da Copa vai disputar uma vaga na Copa do Brasil de Futsal. E ainda falando sobre Ecoporanga, a cidade está na lista dos municípios capixabas com grandes jazidas de salgema, riquezas que podem impulsionar o ambiente de negócios da cidade e da região. Nós conversamos com o coordenador técnico da Secretaria de Planejamento do município, que falou sobre a expectativa. A expectativa de Ecoporanga é basicamente a mesma expectativa em relação aos outros municípios do estado do Espírito Santo. Esse estudo do salgema ele foi feito pelo Ministério de Minas e Energias no ano de 1983, na plataforma continental do extremo sul da Bahia com o Espírito Santo. Então, estudos sísmicos foram feitos nessa região para identificar esse volume de salgema. E foi identificado aqui nessa região sudeste com um volume significativo importante para a Conceição da Barra e o município de Ecoporanga e parte de Vila Pavão. Digamos que Vila Pavão meio que atropelou ali porque a reserva é pequena. Então, Ecoporanga tem essa reserva. O estudo de viabilidade técnico foi feito praticamente para a Conceição da Barra em decorrência da logística e a região marinha, e Ecoporanga tem aí essa reserva de em torno de 704 milhões de toneladas de salgema. Então, assim, a expectativa do município é que esses estudos avancem com esse leilão que vai acontecer recentemente, né, e que abra um ambiente de negócios favoráveis ao município. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira.
Obrigado, João Batista, pela participação. Bom final de semana a você, a toda a equipe de São Mateus. Gente, vamos saber também como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou a semana valendo R$ 948 a saca. O Arábica 7, R$ 817. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 618 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o resumo do Ronda da Cidade com a Luana Santos e o resumo do esporte com ele, Altemar Félix. Voltamos com o terceiro bloco do Sim Notícias de hoje. A repórter Luana Santos vem aí com os destaques, o resumo do Ronda da Cidade desta sexta-feira. Olá, Luana, bem-vinda. Conte-nos o que foi destaque no Ronda desta sexta. Olá, Cláudio e amigos que acompanham o Sim Notícias. Após um mês da prisão dos irmãos Damasceno, suspeitos de envolvimento na morte do ativista Jonas Soprani, hoje ambos estão soltos. Damião deixou o presídio em São Mateus no dia 3 deste mês de agosto e, de acordo com o seu advogado, ele não tem nenhum envolvimento na morte do ativista. Ontem, quem também deixou o presídio foi o Cosme Damasceno e, de acordo com investigações da polícia, ele seria um dos intermediadores da morte de Jonas Soprani e motorista do veículo que levou os atiradores para executar o ativista. O delegado Tiago Cavalcante disse que até o momento não há requisitos para uma prisão preventiva, mas ele será indiciado como participante do homicídio. Em depoimento, Cosme disse que muitos vereadores tinham interesse na morte de Jonas e que, se houver outros vereadores envolvidos, só o próprio Valdeir vai dizer. 3 pessoas ainda estão presas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma enorme quantia de dinheiro em um veículo na BR-101 em Aracruz. A dinheirama era tanta que precisou ser contada na sede da Polícia Federal em Vitória. Confira esse e outro destaque agora em um giro de notícias. Em Praia Grande, município de Fundão, uma mulher e uma adolescente foram detidas pelo 5º Batalhão de Polícia Militar. Na casa onde elas estavam, foram apreendidos R$ 1.913 em espécie, 850 pinos de cocaína, 600 pedras de crack e 196 buchas de maconha. Já no bairro Campanharo, município de Ibiraçu, durante o patrulhamento tático, as equipes tiveram êxito na apreensão de uma submetralhadora artesanal calibre 380, municiada com um carregador e 10 munições, 4 pedras grandes e 4 pedras pequenas de crack e uma bucha de maconha. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira milhares de reais em espécie escondidos em um carro durante uma abordagem na BR-101 em Aracruz. O motorista foi preso. De acordo com a PRF, ao ser questionado sobre o valor transportado por ele, o motorista afirmou que iria usar o dinheiro para comprar um terreno. Depois, ele mudou a versão e admitiu que recebeu R$ 3.000 para sair de Vitória e ir até Linhares buscar o veículo. A quantidade de dinheiro encontrada alocada neste compartimento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi tão grande que só será contada na sede da Polícia Federal em Vitória. Por isso, o valor não foi divulgado. Cláudio, esses foram os destaques do Ronda da Cidade desta sexta-feira e eu gostaria de já parabenizar Linhares por seus 221 anos de emancipação. Um bom final de semana para todos e eu volto com você aí no estúdio. Bom, agradeço aí a participação da Luana Santos, bom final de semana, até segunda-feira. E Altemar Félix vem fechando o Sim Notícias de hoje com os assuntos do esporte. Ô Cláudio, no esporte, o aniversário da nossa Linhares vai ser comemorado com a volta da Lagoa de Paranã neste domingo, dia 22. Largada vai ser da frente do Arena Futebol Clube, final do bairro Três Barras, às 6 da manhã, com previsão de chegada dos mais rápidos, é claro, para às 10 da manhã, 700 inscritos de todo o estado.
Bom, neste sábado tem semifinais do Capixabão Série B. Então vamos conferir aí na tela os jogos, todos no mesmo horário, às 15 horas. Neste sábado, e são jogos de ida, né? Tá aí para você então, o nosso vizinho CTE Colatina enfrenta o Atlético de Itapemirim, estádio Justiniano de Melo e Silva, lá em Colatina. O Castelo recebe o nosso vizinho Nova Venécia no estádio José Olívio Soares, lá em Itapemirim. E vamos torcer para a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, seção Linhares, Soretama e Rio Bananal, na fase decisiva do campeonato estadual da categoria neste final de semana. É subseção, hein? Lá na capital, Vitória. Mais informações, então, na próxima segunda-feira, no Sim Esportes Rádio, na Viva FM, Ronda da Cidade, de meio-dia a 1 da tarde. Eu aguardo vocês. Cláudio, e todos vocês tenham um ótimo final de semana. Obrigado, Altemar. Bom final de semana também. Bom final de semana você que nos acompanha pelas redes sociais, também no Instagram, no Facebook, no YouTube, TV Sim Oficial. Dê seu like e continue compartilhando nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão. Essa é da Terra. Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade.